Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre um dos trabalhos de uma das maiores psicanalistas pós-freudianas, né? Claro. A Melanie Klein teve ali o seu auge ao falar sobre o complexo de Édipo e mostrar que ele ocorria bem antes do que Freud afirmava. Mas não é sobre o complexo de Édipo que eu vim falar hoje, mas sim sobre a inveja e a gratidão. Um livro excelente, incrível, sensacional. Acho um livro muito importante para todo psicanalista, né? Estar adquirindo, estar lendo, tem ele na internet em PDF gratuito, tá? Você que ama a psicanálise, nem só de Freud vive a psicanálise, mas de todos os pós-freudianos que vêm. Bem, o que seria então a inveja e gratidão, a posição esquizo-paranoide ali? Segundo Melanie Klein, né, graças aos traços genéticos, aos traços culturais, os bebês são acometidos por algumas fantasias inconscientes. Essas fantasias se referem ao mundo exterior. Ela não entende se o mundo é exterior, se faz parte do self, se faz parte do eu, se sai dela para fora. Ela ainda não entende e isso faz com que ela entenda o mundo de forma equivocada, né? Melanie Klein chama essas fantasias de fantasias primitivas ou arcaicas. E essas fantasias fazem com que o bebê realize a clivagem do objeto, né? Vai lá, dá uma lida na obra Inveja e Gratidão e você vai entender o que é a clivagem do objeto. Mas o que é mais ou menos isso? O bebê parte, o que é partir? Divide mentalmente o objeto que ele passará a ser, né, sobre duas perspectivas. Ele vai ver o seio como o seio bom e o seio mau. Para o bebê, sempre que o seio alimenta, sempre que o seio está presente quando ela estiver com fome, sempre que ela encontrar o seio será considerado o seio bom. Isso ocorre ali até o 4º ou 6º mês de vida da criança, né? Agora, toda vez que a mãe, vamos dizer, o seio, priva de alimento, aí sim, o seio será considerado o seio mau. Agora, entendam, é muito importante entender que quando falamos, né, ou melhor, quando a Melanie Klein fala do seio, ela não quer dizer necessariamente sobre o seio, mas sim sobre o que representa o seio. Pode ser uma mamadeira, pode ser o afeto, pode ser o afago, a presença, a voz. Quem vai definir o que é esse seio são as demandas particulares que a própria criança vai ter de afeto. Afeto, alimento. O seio bom é amado, gratificado, pois sacia toda essa demanda, a demanda que o bebê tem. E o seio mau, em contrapartida, é odiado, é invejado, pois a criança, em sua fantasia arcaica, acredita que o seio mau, entre aspas, priva o bebê da nutrição. E mais do que isso, retém o leite de maneira deliberada. Então, aquele seio que ele chama de seio mau, ou melhor, que ele imagina, que ele reparte, que em sua psique ele define dessa maneira, se torna um alvo de inveja, né? O seio mau tem o que o bebê quer possuir. A inveja que o bebê sente, que a criancinha sente, leva o bebê a fazer inúmeras investidas em suas fantasias contra o seio mau. Essas fantasias liberam uma agressividade, liberam um ódio, e essa liberação dessa agressividade se manifesta de algumas maneiras, como por exemplo a mordida no seio, a mordida no bico da mamadeira, o ato de defecar,
como se fosse uma maneira ali de sujar o seio, de contaminar, envenenar o seio mal. O bebê ele acredita que essa investida agressiva contra o seio mal irá gerar nele ali uma retaliação, quer dizer, uma vingança da vingança. Segundo Melanie Klein, a criança acredita que essa inveja e essa agressividade contra o seio mal vai gerar uma retaliação por parte do seio mal, fazendo com que o bebê desenvolva uma ansiedade persecutória. Ele acredita que a qualquer momento vai ser vítima dos anseios malignos do seio mal. E ele fica em estado de alerta. É o estágio, né, da posição esquizoparanoide. E ele vai viver esse estágio desde o nascimento até aproximadamente, como eu disse ali anteriormente, ali 4, 6 meses de idade, quando o bebê irá obter uma outra percepção de mundo. A partir do desmame, que pode acontecer, né, nos 6 meses, acontece com muitas crianças, geralmente ali nessa idade, a percepção de mundo está alterada. Ele começa a entender que o seio, além de não ser parte de si, de sua própria vida, é na verdade parte do mundo externo. É outro, um outro objeto. É um outro ser, uma outra coisa fora dele. E aí o bebê começa a viver a fase da perda, a fase do luto. É o desmame. E essa perda virá justamente do sentimento da separação do self do objeto bom. Sabe? Aquilo era eu, aquilo era meu, aquilo me pertencia, eu era aquilo. Sabe? E o luto virá por ter destruído parte do objeto que odiava com a sua agressividade. Essa percepção não é uma percepção obviamente clara para a criança. Ela não define dessa maneira, até porque a criança não tem esse tipo de raciocínio ainda. Ele não vai conseguir definir desta maneira, mas é a maneira mais fácil de explicar a forma como uma criança vai se sentir. Depois disso, os novos lances de interpretação do mundo farão com que o bebê se sinta culpado. E essa culpa ela vem pela primeira vez, né? Que aí a Klein vai chamar de posição depressiva. Como ele já vai ter aprendido, né, novos mecanismos de defesa, ele não vai mais precisar dessa clivagem do objeto que ele teve no momento, no estágio anterior ali, e não vai mais chorar por causa da raiva, mas sim por causa da culpa que sente. Então ele muda o motivo do choro, que era raiva, para culpa, porque ele vai acreditar que ele maltratou o seio mal e que é culpa dele, que por ele ter maltratado o seio mal, esse seio mal não está mais presente na vida dele. A culpa pelas investidas contra o seio mal. E essa culpa vai acompanhar o bebê pelo resto da vida. E se você quer saber mais um pouco sobre esse assunto, vai lá no Google, baixa lá, tá? A Inveja e a Gratidão, de Melanie Klein. Tá bom? Obrigado por me ouvir até aqui e fica ligado que depois tem mais Psicanalizando a Vida. Grande abraço, valeu.